E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, é o seguinte, é só ressaltar uma coisinha aqui para vocês, certo? Ainda falta alunos entregarem as atividades, ok? Tem gente que não está entregando as atividades, não tá assistindo os vídeos, né? Nem os de explicação, nem os da correção. E vai precisar para vocês fazerem a nota de vocês, ok? Isso daqui é a nota de vocês. Então, por gentileza, façam ou mande pelo Telegram, ou mande pelo WhatsApp, ou mande no Google Class, tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos à correção da nossa página aí, da nossa página 69 a 71, ok? Hoje vai ser mais tranquilo, né? Até porque as questões são mais fáceis, né? São mais tranquilinhas de a gente entender, tá bom? Vamos para a primeira questão. A primeira questão, a gente tem um cenário aí que a gente vai ter o quê? A gente vai ter um diálogo, ok? Né? Nas páginas anteriores você vai ler esse diálogo e a gente tem o finalzinho aí do diálogo que é do técnico, a fulaninha, o técnico e a fulaninha de novo, beleza? Mas tem um diálogo maior a respeito disso. Na primeira questão diz o seguinte, ó, nesse trecho da peça, que parte da casa é o cenário? Certo? Tudo acontece onde? Acontece na sala, beleza? Então, todo o cenário acontece na sala. 2. Quanto tempo de encenação levaria essa cena? Né? Alguns minutos, cerca de 10, 15 minutos no máximo, ok? Alguns minutinhos, né? Terceira questão, que elemento do texto faz com que o leitor acompanhe os movimentos dos personagens e a forma como devem falar, certo? Pela quê? Pelas rúbricas. A gente viu aula passada o que é as rúbricas, né? Que é essa questão da fala dos personagens, ok? Do tempo de fala deles. Quarta questão, de que maneira compreendemos o desenrolar dos fatos, certo? O desenrolar dos fatos, aí a gente compreende o quê? Por meio dos diálogos e das rúbricas, beleza? Que é os intervalos das falas. É assim? Tranquilo? A gente tem a quinta questão. A quinta questão aí, certo? Ele vai dar alguns exemplos aí da questão de cena de intimidade, né? Das regras, né? A relação do diretor. E a letra A vai perguntar o quê? Ó? O papel social exercido pela personagem Dona Coisa e Fulaninha, né? Que são os nomes das personagens, fica claro no nome que a autora deu a elas, ok? Na prática, na prática é como se uma tivesse apelidado a outra. Explique. Seria um apelido, certo? Uma para outra, né? A gente tem o seguinte, ó. Embora a gente tem assim, embora Dona Coisa, nome dado por fulaninha a patroa, não apareça no texto, podemos supor que a personagem é o quê? É uma mulher ranzinza, egoísta, né? Vista pela empregada. Ou seja, a empregada tinha essa visão dela, que era a Dona Coisa, beleza? Já a fulaninha, nome dado por quê? Pela Dona Coisa, a empregada. É vista como o quê? Como uma pessoa qualquer, sem muita importância, beleza? Então, os nomes, né, dentro da peça de teatro, de um filme, ele fala muito a respeito de quem é o personagem, né? Então, Dona Coisa seria uma mulher rude, uma mulher, né, que não tratava bem os empregados, ok? E Fulaninha, dado o nome, né, para a empregada, seria o quê? Seria uma pessoa que era desprezada pela patroa, certo? Nós temos a questão B aí, ó. A questão B vai dizer o seguinte, ó. Você sabia que a palavra fulano não se trata de uma invenção popular ocasional, original da Arábia, fulan, né? Que tal, alguém, ok? Seria esse aí, tal, alguém, né? O termo era inicialmente usado para casos de indefinição em geral, mas em algum mas em contato com a cultura popular se tornou uma espécie simbólica de substantivo, ok? Utilizado
nos casos em que é oportuno a omissão de identidade do sujeito, ou mesmo com indicativo discursivo de um papel social. Como você explica esse papel dado à personagem fulaninha, certo? A fulaninha, como a gente disse, era uma pessoa que é vista de forma inferior pela patroa, né? Tanto é que essa é a nossa resposta. Ó. A personagem tem um papel que social inferior dado pela patroa, ok? Letra C, ó. A linguagem empregada pelos personagens fulaninha e o técnico é formal ou informal. Pessoal, se você ler o texto, você vai ver que é uma linguagem informal. Tanto é que em alguns momentos eles falam de acordo com o seu nível de escolaridade, né? Um nível mais baixo, ok? Né? É bem claro isso no texto. Letra D, ó. Letra D diz o seguinte, ó. O texto relata, o texto retrata dois personagens vivenciando uma cena cotidiana. Por essas perspectivas, a linguagem empregada por ela está adequada ou inadequada. Pessoal, se são dois trabalhadores e estão falando do dia a dia, né, uma linguagem é o quê? Uma linguagem adequada, né? Se fosse uma palestra, uma entrevista de emprego, aí não seria o quê? Não seria uma linguagem adequada, mas eram dois trabalhadores, né, no dia a dia, uma linguagem totalmente adequada, tá bom? Totalmente adequada. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter as outras questõezinhas aí, ó. A outra questãozinha aí vai dizer o seguinte, né? Relate o trecho abaixo e responda as questões. Aí a gente tem, ó, fulaninha, não, não, né? Se, descumento, certo? É, é até difícil ler. Sem documento, ela falou que não pode entrar de jeito nenhum. Okay? A voz, né? Que até então era o técnico, né? A voz. Eu vou passar por baixo da porta, então. A fulaninha. O senhor vai passar por baixo da porta? Em pânico, fulaninha tenta impedir com a vassoura. Ok? Diz o seguinte, ó. Qual foi a intenção de fulaninha ao proferir o advérbio dessa forma? Nananina, não. Certo? Ela quis o quê? Ela quis enfatizar que o técnico ele não poderia entrar. Beleza? Vamos para outra questãozinha aí, ó. Né? Diz o seguinte, ó. Na primeira fala de fulaninha, a quem se refere o pronome ela, certo? O pronome ela estava se referindo o quê? A patroa, que era a dona coisa. Não é assim? Letra C, ó. Na fala do técnico, eu vou passar por baixo da porta, há uma ambiguidade, certo? Ambiguidade. Ele não estava querendo realmente passar por debaixo da porta, né? É óbvio que ele não passaria por debaixo da porta, né? Então é o que? É uma ambiguidade. Por isso, Fulaninha ficou em pânico. Qual foi a intenção da autora ao criar esse enunciado ambíguo, né? De duplo sentido? Foi o quê? Foi produzir humor, né? Foi para poder causar um pânico mesmo na fulaninha. Foi só para produzir humor, ok? Letra D, ó. Fazendo apenas a alteração necessária, reescreva essa fala, desfazendo a ambiguidade, né? Pessoal, quando ele disse que ia passar por baixo da porta, ele disse que ia passar os documentos dele por baixo da porta, e não ele ia passar por baixo da porta. E assim, ele ia passar o crachá. Então ele diz assim, ó, fazendo a alteração, você vai dizer o quê? Eu vou passar o crachá por baixo da porta, né? Para ela ver que existia um documento, ok? E não o técnico ia passar por baixo da porta. Não tinha nem condição. Não é assim? Letra E, diz o seguinte: na fala eu vou passar por baixo da porta, como se classifica o termo destacado? Seria um adjunto adverbial de lugar, né? Então, lugar onde vai ser passado, que é onde? Debaixo da porta. Nós temos a F aí, ó. Nesse trecho, o que indica o termo em pânico, certo? O termo em pânico. Indica o modo como fulaninha reagiu, né? Ela reagiu de forma que ela ficou em pânico.
cabe aqui comentar, né, que em pânico aí seria o quê? Um advérbio de modo, certo? Advérbio de modo, certo? 7. 7 diz o seguinte, ó. Analise esse trecho. Este trecho. Fulaninha, né? Aí, tá vendo? Eu tô dizendo que o senhor que o senhor, eu tô dizendo pro senhor, melhor melhor o senhor vir aqui quando tem gente em casa. Ninguém deixou nenhum aparelho comigo. Eu avisei pro senhor. É até difícil para a gente ler a fala da fulaninha, né? Aí o técnico diz assim, ó, o telefone, eu quero o telefone, minha filha, certo? Letra A, diz o seguinte, ó, como é que a empregada vê a si mesma? Ela não se vê como gente, mas como alguém importante, ok? Ela não se vê como gente, né? Mas como alguém importante. O técnico aí vê o quê? A empregada com respeito, ok? Transcreve o segundo que indica isso, né? Minha filha, ok? Então tá falando para ela com respeito. A gente vai continuar essa tirinha aí, certo? Na verdade, essa tirinha, não, esse diálogo, ok? Na página 79 a 80, ok? Que a gente vai fazer a correção dela no dia 27, que vai ser sexta-feira, tá bom? Então, vocês façam essa atividade da página 79 à página 80 e enviem para as plataformas que a gente falou, tá certo? Ou o Google Class, ou o Telegram, ou o WhatsApp, tá bom? Não esqueça de colocar o nome de vocês. Valeu, pessoal. Até mais.